Oi pessoal, do J Explica, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai continuar a aula passada, tá? Aula 2, parte 2, e vamos falar um pouquinho sobre linguagem formal, linguagem informal e preconceito linguístico. Lembrando um pouquinho da aula passada, sobre variedades linguísticas, é importante que a gente tenha em mente que a língua ela tem diversas variedades, tá? São diversas variações, que são formas dela se expressar. Então, nós temos no Brasil a língua portuguesa, né? Essa língua portuguesa é um português brasileiro, mas aí já é outra questão. Mas essa língua portuguesa, ela se expressa de formas diferentes em regiões, em classes sociais, em profissões, tá? Então, nós temos uma fala e uma escrita diferente para químicos, por exemplo, advogados, para pessoas que trabalham na polícia, ou professores de determinada área, ok? São grupos que vão desenvolvendo tipos de linguagem, né? Essas linguagens, essas formas de se expressar. Essas variedades, elas são inúmeras, ok? E uma delas é considerada a norma padrão. Uma delas é considerada a linguagem formal. Que linguagem seria essa? Bom, vamos lá. A gramática normativa, a variedade que mais se aproxima da gramática normativa do que a gramática normativa identifica como ideal, enfim, seria a norma padrão. A norma padrão é aquela que a gente vai utilizar em situações mais sérias, numa entrevista, palestra, entrevista de emprego, por exemplo, no currículo, na escrita de uma notícia, escrita de um documento oficial, de uma redação, né, o que é cobrado do estudante quando ele vai fazer um vestibular ou do profissional quando ele vai fazer um concurso. É considerado ideal a norma padrão, certo? Essa norma padrão é a que mais se aproxima da gramática normativa. Essa norma padrão seria uma norma, um tipo de escrita, um tipo de uso da língua que faria com que todas as pessoas pudessem se comunicar. Por quê? Justamente pela diversidade da língua, a diversidade da expressão da língua. Então, essa norma padrão é o que a gente considera na hora de fazer um concurso, de fazer um vestibular, de escrever documentos, de se portar numa entrevista, enfim. É essa linguagem que a gente vai utilizar. Essa norma padrão, então, é o que a gente chama de linguagem formal. Tá? Linguagem formal. E a linguagem informal? Bom, a linguagem informal seriam as outras variedades, tá? Ou a linguagem coloquial, a gente pode falar também, ou informal ou coloquial. A gente utiliza as outras variedades para isso, ok? E o preconceito linguístico? Bom, se nós temos uma linguagem formal e uma linguagem informal, se a solicitada é a linguagem formal para aplicar nos documentos, no nosso dia a dia de profissional, né, das entrevistas de emprego, enfim. É isso que é solicitado pelos órgãos a que a gente vai se submeter. Então, existe muitas pessoas que acreditam, né, existe um pensamento de que a linguagem formal ela seria superior à linguagem informal. E isso é um absurdo. Isso, na verdade, não procede, tá? Por quê? Porque todas as variedades da língua têm o mesmo valor, ok? Todas elas têm o mesmo valor. Não é porque você não vai utilizar, por exemplo, uma linguagem coloquial na entrevista de emprego, que a linguagem coloquial é menor ou não tem prestígio como a linguagem formal de forma alguma, ok? Essa variedade, essa linguagem formal é apenas uma que foi escolhida, que se aproxima aí da gramática, do que a gramática normativa pede, da norma padrão, e que é utilizado por toda uma sociedade. Não significa que ela seja melhor que as outras, ok? O preconceito linguístico, ele é fundamentado nessa ideia de que a linguagem formal, de que a norma padrão, ela é superior às outras. E isso não é verdade. Então, a gente
pode pensar que o preconceito linguístico, assim como todo preconceito, é produto de uma ignorância, ok? O problema é que esse preconceito linguístico ele está arraigado na nossa sociedade. E a gente vai encontrar isso em fala de comunicadores, em fala de alguns professores, infelizmente, na fala de muitos outros profissionais. Mas, enfim, nosso trabalho é combater isso. Por isso que nós não utilizamos o termo norma culta ou norma culta. Por quê? Porque nós temos uma linguagem formal e temos a linguagem informal. Temos uma norma padrão, que é o que a gente utiliza. E se nós colocamos norma culta, a gente coloca como as outras variedades sendo incultas. E aí a gente tem um problema, a gente tem um preconceito. Tá? Então a gente não usa essas terminologias. A gente usa norma padrão, que é a variedade que mais se aproxima da gramática e que é considerada uma linguagem formal. Tá? E a linguagem informal são as outras variedades. Todas elas têm o mesmo valor. Qual que é o papel do estudante? O que o estudante precisa entender, tá? E usar no seu dia a dia? Ele tem à disposição diversas variedades, ok? E ele vai precisar adequar o seu discurso, adequar a sua língua de acordo com o ambiente que ele está. Né, que eu já falei um pouquinho no vídeo passado, vocês viram lá nas atividades, e vou repetir aqui. Então, a gente tem que adaptar a nossa língua, seja ela escrita ou seja ela falada, ao ambiente em que a gente está frequentando, ok? Você não vai chegar na frente do juiz falando diversas gírias que você fala no seu dia a dia, chamando ele de parça e daí por diante, tá? Por quê? Porque você está na frente de um juiz, você provavelmente está num momento de ou de defesa ou de reclamação, se você está processando uma empresa, processando alguém, enfim, ou por qualquer outro motivo. E a mesma coisa quando você está numa entrevista de emprego, né? Quando você está dando uma palestra, por exemplo, você tem que se portar de determinada forma. E isso tem muito a ver com a linguagem que você utiliza também, ok? Então, nesse vídeo, o que a gente precisa pensar? Pensar no seguinte. Primeiro, linguagem formal e linguagem informal têm o mesmo valor, certo? Tem o mesmo valor. A linguagem formal eu vou adaptar de acordo com o ambiente em que eu estou inserido. E preconceito linguístico. Preconceito linguístico é algo que nós devemos combater. Preconceito linguístico é achar que só porque você sabe utilizar algumas regras da gramática, só porque você tem domínio dessa gramática, que você é superior ou que a sua variedade é superior à outra. De forma alguma, todas têm o mesmo valor, ok? Esse vídeo é mais reflexivo, por quê? Porque lá no vestibular, lá no Enem, por exemplo, eles vão mostrar textos que apresentam situações ou que refletem sobre essa questão. Eu coloquei na atividade para vocês 2 ou 3 questões que tratam de preconceito linguístico e variedade linguística porque eles estão muito atrelados, ok? Então, é importante que vocês reflitam e tenham essa reflexão em mente, porque quando vocês se depararem com uma questão dessa, vocês vão entender como que aquilo está sendo estruturado e qual é o direcionamento da pergunta, né? Que muitas vezes a pergunta está direcionada realmente a essa questão do preconceito ou da variedade. E aí vale muito mais uma reflexão para que você consiga responder. Tá? Por meio dessa reflexão você consegue achar qual seria a resposta mais adequada, ok? Façam as atividades e tem um desafio também. Reflitam sobre esse desafio e qualquer dúvida é só mandar lá no grupo ou manda para mim por e-mail. Tem também o Instagram e tem os comentários aqui do YouTube. Vocês podem deixar as perguntas nos comentários ou podem enviar para mim,
ok? Então, bons estudos a todos, até a próxima aula. Tchau, tchau!